Olá, querido irmão, querida irmã. Pela graça de Deus, estamos aqui para o estudo de mais uma lição. Crescendo em compreensão. Nosso grande exemplo de crescimento é Jesus, quando esteve aqui na Terra. Jesus tinha um crescimento constante e rápido, por quê? Porque sempre estava meditando na palavra de Deus. Sempre meditava no que desenvolvia a sua mente, a sua espiritualidade também, na palavra de Deus. E ele fazia a vontade do Pai em todos os aspectos: pensamento, aprendizado e prática. Cristo colocava em prática, então, o aprendizado que tinha recebido do Pai. Hoje, muitas pessoas não crescem, não amadurecem porque não querem se comprometer com a palavra do Senhor. Muitos não crescem e não amadurecem espiritualmente porque não querem se comprometer com a obra do Senhor aqui na terra também. Não levam a palavra de Deus de maneira séria, mas de maneira leviana. E como então irão amadurecer sem a palavra de Deus na sua vida? 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então esse é o verdadeiro conhecimento a que nós devemos nos apegar. O conhecimento da redenção, o conhecimento da salvação que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ao nos apropriarmos da bênção de Deus, seremos capazes de receber quantidades mais abundantes de sua graça. À medida que aprendermos a perseverar, como vendo aquele que é invisível, seremos transformados segundo a imagem de Cristo. O crescimento na graça não o tornará orgulhoso, autoconfiante e presunçoso, mas o levará a uma maior consciência de seu próprio vazio e de sua completa dependência do Senhor. Crescer na graça de Cristo é justamente isso: aceitar a sua palavra na nossa vida, aceitar os méritos de Jesus e a sua salvação, a sua redenção, o que ele fez por nós. E a partir daí, viver uma vida que agrade ao Criador. O primeiro tópico, crescimento constante. A letra A, o que está escrito acerca de Jesus em sua infância? Lucas 2, verso 40. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava sobre ele. O final da nota nos diz: Jesus estava constantemente crescendo na graça e no conhecimento da verdade. Jesus sempre crescia na graça de Deus, porque sempre meditava na palavra do Senhor. E ele fazia a vontade do Pai, colocando em prática a palavra do Senhor. No pensamento, no aprendizado, na prática da verdade, temos que ser imitadores de Cristo. Se ele estudava a palavra, nós também temos que estudar a palavra de Deus. Se ele pensava em coisas espirituais, temos que pensar também em coisas espirituais. Se ele praticava as obras da palavra do Senhor, como consequência da graça na sua vida, nós também devemos praticar, porque também já recebemos a graça de Deus. Temos que ter uma vida constante, diária com Deus, para experimentarmos qual é a boa, agradável e perfeita vontade dele. Isso nós só iremos experimentar, nós só saberemos quando buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. A letra B. E quanto ao menino João, primo de Jesus, Lucas 1, verso 80. Na realidade, qual é o plano de Deus para todos os seus filhos? 1 Tessalonicenses 5, 23 e 24. E o menino crescia e se robustecia em espírito, e esteve nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. E o mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. João Batista teve uma vida consagrada a Deus desde o ventre. Usava uma alimentação simples e saudável. Viveu uma vida separada para o estudo e a prática da palavra de Deus. Assim ele viveu uma vida pela graça de Deus, que tinha como resultado a santificação na sua vida dia a dia. E a cada dia ele crescia no conhecimento e na graça do Senhor. E a vontade de Deus é que seus filhos hoje também vivam uma vida de santificação, assim como João Batista no passado.
a santificação sem a qual ninguém verá Deus. E o resultado da graça de Deus na nossa vida é que viveremos uma vida de santificação diária, uma vida de fidelidade, de obediência dia a dia à lei do Senhor. Santificação. Quantos entendem o completo significado desse termo? A mente está confusa pela doença sensual. É preciso purificar os pensamentos. Imagine o que os homens e mulheres poderiam ter se tornado se tivessem reconhecido que o cuidado com o corpo tem uma influência fundamental na vitalidade e na pureza da mente e do coração. O verdadeiro cristão obtém uma experiência que traz santidade. Ele não tem uma só mancha de culpa na consciência, uma só mancha de corrupção na alma. O segundo tópico, o pecado contra o Espírito Santo. A letra A. Qual é a terrível condição daqueles que uma vez desfrutaram da luz do céu, mas em seguida a rejeitaram? Hebreus 6, 4-6. Porque é impossível que os que já uma vez foram iluminados e provaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo e provaram a boa palavra de Deus e as virtudes do século futuro e recaíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, pois assim, quanto a eles, de novo crucificam o Filho de Deus e o expõem ao vitupério. Aqueles que receberam o conhecimento da palavra de Deus e rejeitaram esse conhecimento, Deus já fez de tudo por essa pessoa. Mas, como ela rejeita a sua vontade na sua vida, e a ação do Espírito Santo fica neutralizada em sua vida, pois resistiu à influência do Espírito Santo e persistiu no pecado. A influência do Espírito Santo é apagada do seu coração. O coração dessa pessoa está endurecido pelo orgulho, a pessoa então perde a sensibilidade espiritual e Deus não pode mais atuar na vida de quem teve todas as oportunidades de crescer na graça e no conhecimento, mas rejeitou. A pessoa não se arrepende dos seus erros, não reconhece mais os seus erros. Ela foi longe demais, não ouve mais a voz e a influência do Espírito Santo na sua vida. Essa é a condição terrível daqueles que uma vez desfrutaram da luz do céu, mas rejeitaram a graça divina. A letra B. Que solene advertência Jesus lançou aos judeus que o rejeitaram? Mateus 12, 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século, nem no futuro. Ninguém precisa encarar o pecado contra o Espírito Santo como algo misterioso e indefinível. A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de se recusar a atender ao convite para o arrependimento de modo persistente. Não existe esperança de uma vida mais elevada, exceto por meio da entrega da alma a Cristo. Os que haviam falado contra o próprio Jesus, por não terem notado seu caráter divino, poderiam receber perdão, pois o Espírito Santo poderia levá-los a ver o próprio erro e se arrependerem. Qualquer que seja o pecado, se a alma se arrepende e crê, o sangue de Cristo lava a culpa. No entanto, aquele que rejeita a obra do Espírito Santo se coloca numa posição em que o arrependimento e a fé não o alcançarão. É pelo Espírito que Deus atua no coração. Quando as pessoas intencionalmente rejeitam o Espírito e declaram que ele vem de Satanás, cortam o conduto pelo qual Deus pode se comunicar com elas. Quando se alcança a completa rejeição do Espírito, não há mais nada que Deus possa fazer em favor da alma. Precisamos analisar a nossa própria vida, se não estamos com o coração endurecido, se estamos rejeitando a voz do Espírito Santo na nossa consciência, se estamos vivendo uma vida de constante pecado e não nos arrependemos. Podemos estar na iminência de estar rejeitando o Espírito Santo e perdermos então a nossa salvação eterna. A letra C. Que influência nossas palavras exercem sobre o nosso próprio caráter? Mateus 12, 36.
Mas eu vos digo que toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. A pessoa que não está ligada a Deus, o seu coração está cheio de pensamentos e, por consequência, palavras que não agradam a Deus. As nossas palavras e também os nossos pensamentos são o nosso termômetro para mostrar se estamos conectados a Deus ou não. Intimamente relacionada com a advertência de Cristo a respeito do pecado contra o Espírito Santo, está um alerta contra palavras vãs, inúteis e más. As palavras são reflexo do conteúdo da mente. Da abundância do coração fala a boca. Mas as palavras são mais do que um termômetro do caráter, porque elas têm poder para reagir sobre o caráter. Os seres humanos são afetados por suas próprias palavras. Após terem expressado uma opinião ou tomado uma decisão, muitas vezes são orgulhosos demais para se retratarem e tentam provar que estão certos até chegarem ao ponto de crer de fato que o estão. É perigoso proferir uma palavra de dúvida e é perigoso questionar e criticar a luz divina. O hábito da crítica desrespeitosa e irreverente reage sobre o caráter, nutrindo a irreverência e a incredulidade. Muitas pessoas que se entregaram a esse hábito continuaram inconscientes do perigo até que estavam prontas a criticar e a rejeitar a obra do próprio Espírito Santo. O terceiro tópico: Deus ama nossas obras altruístas. Letra A. Como Paulo escreve sobre o modo como Deus vê as nossas atividades em favor das pessoas que nos rodeiam, Hebreus 6, verso 10. Porque Deus não é injusto para se esquecer da vossa obra e do trabalho, do amor que para com seu nome mostrastes, enquanto servistes aos santos e ainda servis. As nossas obras altruístas são obras que são consequência da graça de Deus atuando na nossa vida. É por isso que nós praticamos boas obras, porque recebemos a graça de Deus. E a graça de Deus atuando na nossa vida produz o bom fruto, boas obras, onde nós então estaremos glorificando a Deus com as nossas boas obras perante os homens. Nossa força espiritual e bênçãos serão proporcionais ao trabalho de amor e boas obras que realizarmos. A instrução do apóstolo é: levai as cargas uns dos outros e assim cumprireis a lei de Cristo. Guardar os mandamentos de Deus exige de nós boas obras, sacrifício próprio, altruísmo e devoção pelo bem dos outros. Isso não significa que nossas boas obras sozinhas possam nos salvar, mas que certamente não seremos salvos sem elas. Depois que fazemos tudo o que estiver ao nosso alcance, devemos então dizer que não fizemos nada além do nosso dever. Assim, na melhor das hipóteses, somos servos inúteis, indignos da menor graça de Deus. Cristo é que deve ser a nossa justiça. À nossa volta estão aqueles que têm fome de alma e anseiam por amor expresso em palavras e atos, a empatia amigável e os sentimentos reais de terno interesse pelos outros trariam à nossa alma bênçãos que nunca sentimos e nos colocariam em íntima relação com o nosso Redentor, cuja vinda ao mundo foi com o propósito de fazer o bem e cuja vida devemos imitar. O que estamos fazendo por Cristo? A letra B. Mesmo que não sejamos salvos por nossas obras, que grau de importância elas têm em nossa jornada cristã? Tito 2, 13 e 14. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, o qual se deu a si mesmo por nós para nos remir de toda a iniquidade e purificar para si um povo especial, zeloso de boas obras. Fiel é a palavra, e isto quero que deveras afirmes. Para os que creem em Deus, procurem aplicar-se às boas obras. Estas coisas são boas e proveitosas aos homens. A fé sem as obras é morta. Muitos dizem ser salvos pela fé, mas suas obras não representam sua fé. Nossa fé deve ser expressa por meio das obras. A graça de Deus atuando na minha vida, na sua vida, nos leva a praticar a palavra de Deus diariamente. Deus tem na terra um povo zeloso e de boas obras,
um povo que vive o caráter de Cristo, pois ele andou fazendo o bem, ele andou fazendo o que era correto, praticou o bem, ele andava obedecendo os mandamentos de Deus. A fé verdadeira sempre opera pelo amor. Quando você contempla o Calvário, não é para desculpar a própria alma pela negligência do dever e sentir-se confortável para dormir, mas para criar fé em Jesus, fé que atuará purificando a alma do lodo do egoísmo. Quando nos apegamos a Cristo pela fé, nossa obra está apenas começando. Todo homem tem hábitos corruptos e pecaminosos que devem ser vencidos por uma batalha vigorosa. Toda alma é obrigada a enfrentar a luta da fé. Se alguém é um seguidor de Cristo, não pode ser astuto nos negócios, não pode ser duro de coração, desprovido de simpatia. Não pode ser grosseiro na sua fala, não pode ser cheio de pomposidade e autoestima. Não pode ser arrogante, nem pode usar palavras duras, censurando e condenando. Devemos ser zelosos em boas obras, tendo cuidado para mantê-las. E a testemunha verdadeira diz: conheço as tuas obras. O quarto tópico: a certeza da esperança cristã. Letra A: o que podemos aprender sobre a certeza das promessas de Deus? Hebreus 6, 13 a 15. Porque quando Deus fez a promessa a Abraão, como não tinha outro maior por quem jurasse, jurou por si mesmo, dizendo: certamente abençoando te abençoarei, e multiplicando te multiplicarei. E assim, esperando com paciência, alcançou a promessa. Nós devemos aprender que as promessas de Deus são verdadeiras. Aquilo que Deus promete, Ele cumpre. Nós vemos o cumprimento das promessas do Senhor na vida dos patriarcas, aqui, por exemplo, na vida de Abraão, e Deus também cumprirá as suas promessas que nos fez na vida de cada um dos seus servos. Nele devemos depositar nossa fé, nossa confiança. Precisamos viver pela fé, crendo nas promessas de Deus e não duvidando. Pois, como diz a palavra do Senhor, o justo viverá pela fé, tendo a certeza e a esperança do cumprimento das promessas em Cristo Jesus. A letra B: o que Deus declara acerca de suas promessas, Hebreus 6, 16 a 18. Por isso, querendo Deus mostrar mais abundantemente a imutabilidade do seu conselho aos herdeiros da promessa, se interpôs com juramento, para que por duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, tenhamos a firme consolação nós, os que pomos o nosso refúgio em reter a esperança proposta. Deus não é homem para mentir. Precisamos então confiar nas suas promessas, pois já vem se cumprindo há muito tempo e também se cumprirá em nossa vida. Deus está disposto a nos abençoar, aumentar a nossa fé, a nossa força, nos dando virtudes e a força necessária para vencermos as nossas lutas, e também o cumprimento da salvação em Cristo Jesus, nos levando para a vida eterna. Deus é capaz e está disposto a conceder mais abundantemente a seus servos a força de que precisam para o desafio e a provação. Os planos dos inimigos de sua obra podem parecer bem estruturados e firmemente estabelecidos, mas Deus pode derrubar o melhor deles. Além do mais, ele faz isso em seu próprio tempo e maneira, quando vê que a fé de seus servos foi suficientemente provada. Devemos então ter a confiança que as promessas de Deus ele cumprirá. Deus não é homem para falhar. Deus não é homem que minta. A letra C: onde está a nossa âncora da alma? Hebreus 6, 19 e 20. A qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu, onde Jesus, nosso precursor, entrou por nós, feito eternamente sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. A nossa esperança deve estar firmada em Cristo Jesus, o autor da nossa salvação. Hoje Cristo está no santuário celestial, intercedendo por cada alma, por cada vida. A Ele devemos entregar nossa vida, o nosso caso, a nossa situação, e Cristo intercederá junto ao Pai por cada um de nós.
Devemos então nos arrepender dos nossos pecados e nos voltarmos para Cristo antes que seja tarde demais e vivermos uma vida então santa, uma vida consagrada ao Senhor. Nossa fé deve atravessar o véu, vendo aquilo que é invisível. Ninguém deve fazer isso em seu lugar. Você mesmo deve contemplar. Em vez de murmurar por causa das bênçãos retidas, apreciemos e nos lembremos das bênçãos já concedidas. Não podemos aceitar com segurança as opiniões de qualquer homem, por mais instruído que seja, a menos que estejam em harmonia com as palavras do grande mestre. As opiniões de homens errantes são apresentadas para nossa aceitação, mas a palavra de Deus é a nossa autoridade. E nunca devemos aceitar o ensino humano sem a evidência mais conclusiva de que ele concorda com o ensino da palavra de Deus. Devemos estar cientes de que estamos sobre a plataforma da verdade eterna, a palavra do Deus vivo. A preciosa verdade da palavra de Deus deve ser apresentada, tanto em público quanto em família. Temos uma mensagem que deve preparar um povo para enfrentar os perigos dos últimos dias. A verdade resistirá a todas as provas que lhe forem impostas. Os sofismas de Satanás não a podem derrubar. Quanto mais for atacada, brilhará mais claramente. Ao vermos indicações dos esforços ativos e intensos do inimigo, será que não devemos fazer esforços determinados para transmitir a mensagem em linhas claras e decididas? Será que não devemos permanecer firmes no poder e no Espírito de Deus e receber e transmitir lições do grande Mestre? Então nós devemos ter como âncora da nossa alma a Cristo Jesus, o nosso Senhor, e a sua palavra, a Bíblia Sagrada. Devemos estar então intimamente ligados a Cristo por meio da sua palavra, estudando e nos alimentando espiritualmente. Cristo, o nosso advogado na corte celestial, devemos então confiar a Ele o nosso caso, a nossa vida. O quinto tópico, o sacerdócio como símbolo de Cristo. Na letra A nós temos que Deus escolheu a família de Arão para oficiar o sacerdócio perante a sua presença. A tribo de Levi então foi separada por Deus para esse ofício, de forma exclusiva. A letra B, porque esse sacerdócio foi substituído por outro que simbolizava Cristo. Hebreus 7, verso 11, 15 a 17, 21 a 23. Então nós sabemos que o sacerdócio humano levítico veio por meio de Arão. Deus escolheu Arão e seus filhos, para sacrificarem os animais ao Senhor como oferta pelo pecado, para fazer a mediação entre o povo e Deus. Já Cristo veio da tribo de Judá. Jesus veio como sacerdote pela ordem de Melquisedeque, chamado ao sacerdócio pelo próprio Deus, pelos méritos da sua própria vida, uma vida de fidelidade e obediência ao Senhor aqui nesta terra, pelo sacrifício que ele mesmo fez em favor de toda a humanidade. Então Cristo foi chamado ao sacerdócio pelo próprio Deus, pelos seus próprios méritos. E Cristo não veio então da ordem de Arão, já que ele não nasceu na tribo de Levi, ele nasceu na tribo de Judá, e ele veio sendo então o próprio sacrifício, sendo um sacerdócio perfeito em todas as coisas. Diferente do sacerdócio levítico, do sacerdócio humano que era falho, apenas simbolizava Cristo, e agora o próprio Cristo vem e é o perfeito sumo sacerdote para a humanidade. Cristo veio então de uma ordem superior, onde ele mesmo era o sacrifício. A letra C, destaque as diferenças entre o sacerdócio terrestre e o de Cristo e explique como o sacerdócio de Jesus é eficaz para a nossa salvação. Existem muitas diferenças, mas aqui vamos falar o básico. O sacerdócio terrestre sacrificava os cordeiros que simbolizavam a Cristo. Sacrificavam os cordeiros como símbolo prefigurando o futuro sacrifício de Cristo pela humanidade. O sacerdócio de Cristo é completo, perfeito. Ele é o verdadeiro Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Cristo se fez sacrifício em nosso lugar para a nossa salvação. Cristo, o sacerdote de uma ordem superior e não da ordem terrena.
Cristo hoje é nosso sumo sacerdote no santuário celestial, intercede por nós como nosso sumo sacerdote junto a Deus o Pai, para salvar perfeitamente todos aqueles que a Ele se achegam pela fé. Cristo é capaz de salvar completamente porque vive sempre para interceder por nós. Tudo o que o ser humano pode fazer em favor da sua própria salvação é aceitar o convite. Quem quiser, tome de graça da água da vida. O ser humano não pode cometer pecado algum que não tenha sido pago no Calvário. Hebreus 7, 25 a 28. Portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Porque nos convinha tal sumo sacerdote, santo, inocente, imaculado, separado dos pecadores e feito mais sublime do que os céus, que não necessitasse, como os sumos sacerdotes, de oferecer cada dia sacrifícios, primeiramente por seus próprios pecados e depois pelos do povo, porque isto fez ele uma vez, oferecendo-se a si mesmo, porque a lei constituiu sumos sacerdotes a homens fracos, mas a palavra do juramento que veio depois da lei constituiu ao Filho perfeito para sempre. Queridos amigos, estimados irmãos, que a graça de Jesus possa habitar em nossos corações, que possamos compreender a sua palavra, que possamos crescer na compreensão da palavra de Deus, da graça divina na nossa vida. E ao buscarmos a salvação em Cristo Jesus, que possamos compreender o seu trabalho hoje em favor de cada ser humano. O exercício do seu sacerdócio hoje ali no santuário celestial, porque é fundamental a nossa compreensão deste tema. Que Deus nos abençoe para compreendermos a sua palavra, que seu Santo Espírito possa iluminar cada mente e cada coração. Esse é o nosso desejo e a nossa oração a todos.